Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Graças a Deus, estamos hoje, comemorando o dia de São Pedro, aquele homem que foi escolhido por Deus, apóstolo Pedro, que se tornou o nosso Papa hoje atual. Pedro, que foi aquele discípulo, apóstolo rígido, e tudo se explodia, mas o próprio Deus, sendo Jesus, o convocou para ser apóstolo e com o passar do tempo ele foi se reeducando. Assim somos nós também, que temos muitas vezes um pouquinho desse Pedro, no sentido de rude, da ignorância, da bravura, da explosividade. Mas a palavra de Deus tem o poder de nos reeducarmos. E é isso que hoje eu quero ser canal de Deus para você, primeiramente para mim. Vamos ouvir o que quer dizer a palavra de Deus hoje para nós, nessa quarta-feira. A palavra hoje está em Provérbios, capítulo 18, versículo 7. A boca do tolo é a sua ruína. Seus lábios são uma armadilha para a sua própria vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu acredito que algum dia você já falou ou você já ouviu alguém falando assim. Temos que ter cuidado com as pessoas, E a palavra manda nós ter cuidado com aquilo que nós está falando. Porque muitas vezes nós vamos tomados pelos nossos impulsos, pelas nossas emoções, vamos falando as coisas sem observar que enquanto estamos falando algo, ou quando estamos relatando algum assunto, tem alguma pessoa de olho em nós, tem alguma pessoa nos observando. O perigo não é as pessoas, o perigo é o que estamos falando para as pessoas. Amado e amada irmã em Cristo, a palavra de Deus hoje vem nos trazer um alerta. O perigo que nós corremos quando estamos relatando certos assuntos, para quem estamos falando e em qual ambiente estamos relatando certos assuntos. Às vezes ficamos despercebidos, achamos que estamos despreocupados, estamos livres e às vezes esquecemos que aquela própria pessoa que nós dialogamos pode muitas vezes ser a pessoa que vai nos entregar, porque quem garante a você, quem garante a mim, que aquilo que conversamos ali ou para aquela pessoa vai ficar ali. Lembre da própria palavra de Jesus que diz, lá em Mateus 10, no versículo 17, quando ele diz, cuidado com os homens, porque eles levarão vocês à sinagoga deles e lhe açoitarão. Querido irmão, querida irmã em Cristo, se existe uma arma que é silenciosa e que nos mata sem fazer barulho, é a nossa própria língua. Quando nós vamos falando ou repassando certos assuntos para todo mundo, sem dar aquela averiguada de quem está a nosso derredor, de quem está atrás de nós, de quem está à frente de nós e também para quem nós estamos falando em determinado assunto, vamos confiando em tudo que vamos falando, esquecemos do perigo que estamos correndo naquele momento. Isso é dentro da igreja, isso é nas calçadas, isso é na nossa própria porta da nossa casa. Temos que ter um maior cuidado, porque muitas vezes nós somos muito cuidadosos com os outros, com as coisas dos outros, e esquecemos de cuidar da nossa própria arma, da nossa própria boca, que é a nossa própria língua, quando vamos falando as coisas num tom alto
e citando o nome das pessoas e esquecendo o ambiente que nós estamos falando. Quantas pessoas têm entrado em fria, têm entrado em problemas por conta de ter falado algo sem ter antes observado o que estava ao redor. É um gesto simples, mas no entanto sábio da parte de quem age dessa forma, de antes de querer falar algo, dá uma olhada a quem está ao lado e quem está atrás também, porque atrás não tem olho, né? Mas tem olhos nos olhando. Então, amado irmão e irmã em Cristo, hoje, a exemplo de São Pedro, aquele homem que foi rude, ignorante, mas no entanto um homem bem realista, ele foi se reeducando com a palavra de Deus, ele foi se deixando ser enquadrado no próprio Evangelho a ponto de ser nomeado Papa pela coragem dele de lutar primeiramente contra o próprio emocional dele. Assim somos nós, assim sou eu, assim é você. Vamos hoje, a exemplo de São Pedro, aprender com as nossas falhas, aprender com a nossa ignorância. Eu acredito que algum dia na vida você já fez algo e depois pensou: por que eu falei aquilo? Por que eu falei para aquela pessoa? Então lembre hoje, meu irmão e minha irmã, nesse dia 29 de junho, quarta-feira, meio da semana. Aprenda, meu irmão, aprenda, minha irmã, com suas quedas, assim também como eu devo aprender com minhas quedas, a se renovar. Há muitas coisas em minha vida, a começar por mim, que precisa ser renovado na sua vida também. Vamos pedir a Deus: renova o meu falar, renova o meu jeito de ser tão explosivo. Você também, muitas vezes é explosivo, né? Vamos aprender com essa palavra, a não esquecer que o nosso pior inimigo não é o demônio, não é o vizinho, não é aquela pessoa lá na rua, não. O pior inimigo nosso é o nosso próprio eu, nossas próprias emoções. Você que tem o hábito de falar tudo pelo impulso, quando vai dar conta já falou, e aí nós vamos se enrolando em tantos problemas que nós mesmos vamos gerando. Então hoje, repito, 29 de junho, dia de São Pedro, vamos aprender com a palavra de Deus. Repito o que disse Provérbios 18, versículo 7. A boca do tolo é a sua ruína. Seus lábios são uma armadilha para a sua própria vida. Então vamos tomar posse dessa palavra, meu irmão. Vamos tomar posse, minha irmã. Antes de você falar algo ou puxar determinado assunto, observe bem para quem você vai falar. E não custa nada dar uma averiguada, olhar quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo e quem está atrás de você. Cuidado! Nosso próprio inimigo, sem nós percebermos, é a nossa própria boca. Não custa nada vigiar, não custa nada dar uma freada, pedir sabedoria ao Espírito Santo para o que vamos falar a partir de hoje, ao sair de casa, principalmente onde tem reunião de pessoas, ali está o perigo. Onde tem gente, sempre tem alguém de olho em você e de olho em mim. Não nas coisas boas que a gente faz, não. As pessoas não estão observando o que você faz de bom para passar adiante, não. As pessoas estão engriladas e bem engriladas, olhando para a sua e para a minha falha, torcendo que falamos algo que seja bem escandaloso para repassar adiante, para ter o prazer de estufar o peito e falar: viu? E anda na igreja, viu que ele falou, viu que ela falou. É assim ou não é? Então vamos vigiar, vamos ter cuidado com o que a gente está falando, para quem estamos falando e onde estamos falando. Que Deus lhe abençoe. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aí embaixo o comentário. De antemão, quero convidar a sua pessoa, se você quiser e puder, vir se somar conosco ainda hoje, aqui em Escurial, no Texto da Misericórdia, para juntos aprender mais outra aula do céu. Lembre-se, o Texto da Misericórdia, para quem não frequenta, é uma escola do céu aqui na terra. Então vem somar conosco
E você que faz parte já do texto, não esqueça, hoje nós temos compromisso a partir das 15 horas da tarde, ou seja, às 13 horas da tarde, aqui em Escurial, o texto da misericórdia e logo após a palavra de Deus semeada de uma forma bem explícita e outras palavras bem explicada para que nós aprendamos mais uma aula do céu para ter uma vida mais em paz aqui na terra com Deus. Amém? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz de Deus, meu irmão. Fique na paz de Deus, minha irmã. Tchau.